Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Santo Dia. Que bom ter você aqui comigo. E só hoje, quantas vezes você se preocupou com o que tem a fazer? Já se pegou preocupado com o dia de amanhã? Ansioso com o que vai acontecer ou com o que pode dar errado? Jesus nos convida a algo profundamente libertador. Olhai os lírios do campo. A gente precisa entender melhor o que isso quer dizer. Hoje vamos refletir sobre o que realmente significa confiar em Deus e como viver com prudência sem cair na ansiedade. Respira fundo, vamos juntos olhar a palavra do Senhor e aprender a descansar no coração de Deus. A gente vai tomar como base o Evangelho de São Lucas no capítulo 12, nos versículos 22 ao 31. E Jesus dizia aos discípulos assim: Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto, vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos. Eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles. Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios, como crescem. Não fiam, não tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequena, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, aqui nessa passagem bíblica, Jesus não está dizendo para vivermos de forma irresponsável, mas para confiarmos na providência divina. O mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, faz crescer, florescer, é o mesmo Deus que cuida de cada um de nós com amor de Pai. Nesse contexto do ensinamento de Nosso Senhor, é que observar os lírios é mais do que olhar uma flor. É contemplar a presença e o cuidado de Deus com toda a sua criação. Os lírios não trabalham, não se esforçam para crescer, mas florescem porque estão enraizados onde Deus os colocou. Deus determinou que seria assim, e nada lhes falta para cumprir o seu propósito na natureza. O papel do lírio na natureza é crescer e florescer. E como a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida? A gente pode compreender que nós, quando fixamos o olhar apenas nos nossos problemas, deixamos de enxergar os sinais do amor de Deus no presente, no agora. Nós não podemos decidir nada quanto ao passado, muito menos pelo nosso futuro. Isso só pertence a Deus. Então, a única coisa que temos em nossas mãos de definitivo é o agora, é o hoje, é o que estamos vivendo agora. É a decisão que tomamos a partir daqui. O que determina o que somos, o que faremos, em que acreditamos e confiamos a nossa vida. Minha gente, a preocupação cega, ela nos limita, mas a confiança em Deus ilumina. Ela é libertadora. Existe uma pesquisa científica que levanta a teoria de que 89,1% daquilo que nós nos preocupamos, criamos em nossa mente. Na verdade, nem acontece. Isso quer dizer que 10,4% das nossas preocupações é que de fato acontece.
É uma discrepância muito grande. Isso nos revela que estamos vivendo uma vida paralela ao que de fato é a realidade. Isso é preocupante, porque o inimigo usa disso para nos distrair. Ele é esperto, ele sabe quando nós nos preocupamos. E nos distrair daquilo que Deus determinou como propósito na nossa vida é o que ele quer. Ele quer nos tirar da presença do Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é a mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendam, a verdadeira batalha começa na mente. A igreja nos ensina que a ansiedade excessiva nasce da falta de confiança na providência. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2115, nos recorda: o cristão deve confiar-se com abandono filial à providência de Deus, em tudo o que incerne ao futuro. Isso não significa negar nossas preocupações. Não é isso. Não é sobre isso que a palavra do Senhor nos instrui a fazer. Preocupar-se com as nossas obrigações é normal e aceitável. Até porque isso é uma condição humana. Mas preocupar-se ao ponto de perder o controle destes pensamentos, ao ponto de que eles nos dominem e comecem a causar danos em nossas vidas, no nosso emocional ou até mesmo danos físicos, já é alarmante. O correto é entregar nossas preocupações nas mãos do Senhor. É isso que Ele quer. É isso que Ele espera de nós. É a intimidade, é na oração, é no despojar-se na presença do Senhor. Isso é prudente e Deus se agrada disso. A fé nos chama a agir com prudência. Planejar, trabalhar, cuidar, mas sempre sem perder a paz interior. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais luta nessa vida. É procurando por paz. Essa paz só Deus pode nos dar. Só Deus. Acho muito importante dizer que a prudência é uma virtude cristã. Ela nos ensina a agir com sabedoria e responsabilidade nas nossas decisões. A preocupação, por outro lado, tira a nossa serenidade e fere a confiança em Deus. Desperta em nós uma descarga de sentimentos. Muitas vezes perdemos nosso domínio próprio e tomamos decisões e atitudes que podemos vir a nos arrepender depois, custando algo. Muitas vezes as nossas relações com pessoas próximas, nossos familiares, pessoas que amamos e até mesmo nossa intimidade com Deus. Santo Agostinho dizia que confiai o teu passado à misericórdia de Deus, o presente ao seu amor e o futuro à sua providência. Então, agir com prudência é cumprir o nosso dever no hoje, no agora, no que temos, e descansar sabendo que Deus faz o que nós não podemos fazer. Nós fazemos o possível nessa terra. Deixe que o impossível Deus cuide e realiza. Quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, já no finalzinho da nossa leitura base de hoje, ele está nos ensinando a colocar as prioridades na ordem certa. O reino vem antes do medo, antes do dinheiro, antes das preocupações, antes de qualquer coisa terrena. No Salmo 55, no capítulo 23, diz que a gente precisa lançar o nosso fardo sobre o Senhor e Ele nos sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso é uma promessa de Deus muito linda. Aquele que confia nele, Ele não desampara nunca, Ele não decepciona. Quer dizer que quanto mais o nosso coração se volta para Deus, menos espaço sobra para a ansiedade. Porque quem confia no Senhor nunca está só. Eu tenho um pouco de domínio sobre esse assunto porque a ansiedade me pegou muitas vezes. Há um tempo atrás eu cheguei a uma exaustão. Exaustão mental, física, emocional, do que você imaginar. E isso foi muito preocupante, né, para mim e para as pessoas ao meu redor, porque foi nítido que eu não estava bem. E foi a carga das coisas, né? O quanto eu me preocupei com aquilo que eu não controlava. O controle é uma ilusão, a gente não tem controle das coisas.
O que a gente pode fazer é o agora, como eu já falei anteriormente aqui nesse vídeo. O agora sim eu tenho domínio. O que eu vou decidir neste momento vai determinar as consequências daqui a 10 minutos, um dia, um mês, um ano. Obviamente para a eternidade. Então quando eu me entreguei a essas preocupações, eu não percebia que eu estava deixando de confiar em Deus. Eu sempre achei que eu confiava em Deus. Eu sempre achei que eu tinha fé. Eu sempre entendi que eu tinha um relacionamento com Deus, mas eu estava me enganando. Até que Deus me chamou de volta. Até que Deus me mostrou, me revelou as atitudes que eu estava tendo. Muitas vezes as preocupações que carregamos, sim, são lógicas, são válidas, né? Para o pai de família que tem uma família, uma casa para sustentar, uma esposa, filhos, tem as preocupações do alimento, do vestir, escola de criança, tantas coisas, tantas realidades dentro de uma casa, de um lar. Então, quando a gente começa a pensar mais nisso, a gente começa a se apegar a muletas emocionais, né? Muitas vezes a minha muleta emocional era a conta bancária. Muitas vezes era a certeza de que eu teria um amparo que não tive, no fim das contas, porque, como eu disse, a gente não controla as coisas. A gente não tem um controle de tudo ao nosso redor. Isso é ilusão. Quando a gente começa a se confiar em coisas terrenas, quando a gente começa a colocar a nossa esperança nessas coisas, tira o lugar de Deus, a gente deixa de estar na presença de Deus. E isso é muito ruim. É um dano quase que irreparável, porque você vai se entregando ao momento. Você vai deixando de viver as coisas que Deus queria que você vivesse para viver aquela realidade paralela que você está criando. A ansiedade nos tira da presença do Senhor, a ansiedade nos rouba o nosso tempo, porque a gente fica pensando muito naquilo que pode acontecer. Isso não é viver, isso é sobreviver. E não é sobre isso que Deus quer. A gente precisa entender que Deus quer que a gente viva uma vida plena nele. E viver ansioso, se preocupando, esperando alguma coisa, se apegando às coisas terrenas, não é assim. O caminho não é esse. E eu sou o tipo de pessoa que levo tudo ao extremo. Até o último fio de meada que eu posso me apegar. E Deus me conhece. Deus sabe todas as minhas limitações. Deus sabe como me laçar, como me trazer de volta. Então, houveram coisas que precisavam acontecer, né? Aconteceram algumas coisas na minha vida. Num outro vídeo a gente pode contar como testemunho mais pra frente, que precisou acontecer para Deus me resgatar, para que eu caísse em mim e entendesse que aquilo não era vida. Eu estava prejudicando a mim e aos meus, porque a gente começa a ficar irritado, sabe, com essa sobrecarga, com essas preocupações excessivas que a gente coloca na nossa mente. A gente começa a ficar irritado, a gente começa a ferir pessoas próximas, a gente começa a sentir sintomas físicos, um suor exagerado, uma dor de cabeça constante, uma falta de sono, um cansaço extremo, uma fadiga extrema. Então tudo isso são consequências físicas da ansiedade e tantas outras. Eu conheço pessoas que têm coceira, que cai cabelo, tanta coisa que acontece porque a gente se preocupa demais e não confia na providência do Senhor. Eu poderia ficar horas aqui falando as minhas experiências. Quem sabe nos próximos vídeos eu falo isso com mais riqueza de detalhes. Mas o que cabe para este vídeo, para esse contexto, eu acredito que é isso. E eu quero te exortar com 3 versículos bíblicos que nos ajudam a entender a descansar no Senhor é a melhor alternativa para nós. Lançar as nossas preocupações, entregar as nossas dores nas santas mãos de Deus. Caso você esteja passando por alguma guerra na sua mente, onde as preocupações e ansiedades queiram te vencer, eu quero te exortar com esses 3 versículos bíblicos. E o primeiro está em Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro.
Eu te amparo com minha destra vitoriosa. O segundo versículo está em Eclesiástico, capítulo 30, versículos de 22 a 24, que diz assim: Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. E o terceiro versículo que eu quero te exortar hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Deus nunca te abandonou. Nunca. Ele nunca se decepcionou com você, porque ele te conhece por inteiro. Ele sabe o teu potencial. Ele sabe que viver assim, ansioso e preocupado, não é vida para você. Ele entende as tuas limitações, ele entende as tuas preocupações. Mas você precisa entender que não é assim. A vida não é só isso. A vida não é só se preocupar. A vida não é só juntar dinheiro na conta bancária. A vida não é só trazer o melhor para dentro de casa. Sim, isso são realidades humanas e são boas. Eu não estou dizendo que não são. Mas não é só isso. A gente precisa viver o agora. A gente precisa dar valor às coisas que estamos vivendo hoje. O que a gente pode decidir hoje. O que vai determinar o que será a nossa vida amanhã, no futuro. Essa decisão, o que você faz hoje, o que você pensa hoje, no agora, com pés no chão, mas com o coração em Deus, é o que vai determinar a tua santidade. Eu te indico a parar um momento e fazer um breve exame de consciência. Identifique brechas que você esteja dando para o inimigo te oprimir. Pare de lançar olhares desesperados, porque tua força e tua providência está em Jesus. Hoje peçamos ao Espírito Santo que nos ensine a confiar. Como os lírios confiam no sol e os aquece. Como os pássaros confiam no vento que os sustenta. Ore, peça ao Senhor. Ensina-me a descansar em Ti, Senhor. Que eu viva com prudência, mas sem medo. Que eu olhe para a Tua criação e veja nela o Teu cuidado por mim. Me ajuda, Senhor. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal Santo Dia e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, Deus veste os lírios do campo e cuida de você também. Te desejo um santo dia na presença do Senhor. Tchau.